Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal. Chegou agora, ainda não é inscrito, gostou do vídeo, se inscreva, deixa seu like, seu joinha e compartilhe. E hoje nós vamos para um relato, que é o relato aí do Inquilino Fantasma. Então já deixa seu joinha, deixa aí, compartilhe o vídeo e vamos lá sem demora, ok? Bom, o meu namorado e eu moramos no último apartamento por 2 anos e meio, tá? Foram lá que essas pessoas moraram, nesse apartamento por 2 anos e meio. Bom, nesse tempo aconteceram algumas coisas inexplicáveis por lá. Eu vou falar sobre algumas das coisas que aconteceram lá. Primeiro, a primeira coisa que aconteceu e que eu me lembro foi um dia em que eu e o meu namorado estávamos sozinhos em casa. Nessa pequena casa tinha um corredor e ao lado tinha uma porta fechada de um quarto. E ouvimos 3 batidas na porta, vindo aí lá de dentro. Nós nos entreolhamos aí um pro outro e falamos assim: eu não vou entrar lá dentro. O meu namorado então falou: eu vou lá ver. E aí o meu namorado ele abriu a porta e entrou. Gente, não tinha ninguém lá dentro. E não vimos nada que poderia ter causado aquele barulho. Outra coisa estranha que aconteceu foi às 3 da madrugada. Nós estávamos dormindo e fomos acordados pelo meu cachorro, latindo feito um louco e rosnando aí. O cachorro, ele dorme na cama com a gente e estava em pé, bem em pé, em cima da cama, encarando a parede. Nós ficamos aí, nós tínhamos um aquário, né, com peixes no quarto, que tinha uma luz dentro e aí a gente achou que essa luz acabava iluminando um pouco mais o quarto, né? Então, assim, nós não vimos nada na parede, porque poderia estar fazendo o cachorro latir e rosnar como louco do jeito que ele estava. Nós o acalmamos, né? E tentamos colocar ele para ficar quieto. E aí, acalmando ele do jeito que dava, do jeito que poderíamos, né? Até conseguir fazer ele sentar na cama, mas ele não deitava. O tempo todo ele ficava acordado, o tempo todo naquele sinal de alerta, e aí uns 30 minutos, né, ele ficou assim desse jeito. Ele ficou sentado, encarando a parede e rosnando baixo, porque a gente estava brigando com ele, e mesmo assim ele ainda ficou rosnando baixinho. Depois desse tempo, né, eu acabei dormindo, mais ou menos aí uma cerca de 40 minutos depois, e eu e o meu namorado, nós acordamos de novo pelo mesmo motivo. O cachorro estava de novo, latindo, feito um louco, né, olhando para a parede vazia. Beleza, não acendemos a luz, mas achávamos assim que era algo que iria passar. Estranho, mas iria passar. Essa foi assustadora, porque não víamos nada, mas ele via. E até hoje não sabíamos o que era. Mas a coisa mais assustadora aí que aconteceu comigo foi numa manhã quando eu tinha acabado de acordar e estava deitada na cama com as costas viradas aí para a porta. Eu ouvi, né, meu nome, mas parecia que alguém tinha arrotado ele, Júlia. Sabe quando alguém fala alguma coisa arrotando? Pois é, foi assim. Sabe quando alguém faz algo assim bem estranho? Foi desse jeito. Então, assim, eu me virei para falar com meu namorado, porque eu achava que era ele, né? E eu até ia brincar e chamar ele de porco. Mas não tinha ninguém lá. Então eu percebi que eu consegui ouvir o meu namorado no chuveiro. Ele estava tomando banho, não foi ele que me chamou. Eu corri para fora do quarto. É estranho como você pode ficar tão assustado quando você espera algo acontecer, né? Então é muito estranho. Mas eu achei que a porta do quarto ia se fechar antes mesmo de eu chegar lá, mas graças a Deus não aconteceu nada. Você quando fica assustado, vem várias coisas na sua cabeça, te dá um estalo, você fica meio paranoico. Bom, eu entrei no banheiro e contei, né, o que tinha acontecido para ele e ele ficou lá de boa, tomando o banho dele, não me deu muita conversa, não. Mas eu fiquei com ele lá até ele acabar o banho dele. Mas eu fiquei bem assustada com aquilo.
Uma outra coisa estranha que foi quando estávamos tomando conta do cachorro da minha mãe, do cachorro da mãe do meu namorado, quando ela viajou. Ela pediu para que a gente desse, né, uma olhadinha, e era uma poodlezinha. Ela estava sentada lá na sala e estava lá comigo. E também com o meu namorado, né? O meu namorado, eu estava sentada e ele estava na cozinha preparando uma comida dela, porque ela tem uns horários dela de comer a ração dela. Ele chamou ela para comer e ela foi. E de repente, ela parou e começou a choramingar, olhando para o canto da sala. Eu vi ela fazer isso o tempo inteiro. E aí eu fiquei procurando por algo que ela pudesse estar vendo, algum inseto, alguma coisa parecida, mas até então eu não vi nada, né? Então ela se sentou, levantou a pata em frente como se estivesse pedindo comida. Então ela ficou ali de pé de novo, literalmente voou para fora da sala. Eu não entendi. Eu nunca vi um cachorro correr tão rápido, gente, tão rápido como ela correu. Isso tudo aconteceu e eu não vi nada que poderia ter causado aquilo. Ela foi remessada para trás. E aí foi quando ela saiu correndo da sala. Nem comeu a comida dela, de tão assustada que ela ficou. E eu fiquei tentando ver o que tinha acontecido, porque não dava nem para acreditar. E a última coisa que eu vou falar, que foi algo que nós realmente vimos assim, 100%, foi que o meu namorado e eu estávamos sentados no sofá assistindo um filme ali na televisão. Só tem uma janela lá, não tem outra, que na verdade é a porta de vidro da varanda e do lado fica a televisão. Do outro lado da porta de vidro tem uns 30 centímetros entre a porta da entrada e essa janela. Com a minha visão periférica, eu vi algo brilhando na parte entre a varanda e a porta da entrada. Eu olhei para lá para ver se era uma bola, o que era, e sim, era uma bola meio vermelha alaranjada, do tamanho de uma bola de tênis. Eu olhei apertado atentamente enquanto ela estava descendo ali, né, e atravessando o chão e indo para o apartamento de baixo. Eu fiquei totalmente sem fala e olhei pro meu namorado e perguntei: Você viu o que eu vi? Você viu aquilo? Eu não conseguia responder para ele, né? Porque nem ele conseguiu falar para mim, porque a gente estava tão assustado, não deu para entender muito bem o que estava acontecendo. Eu sei que não havia explicação racional para aquilo que eu vi. E não era alucinação, era algo bem estranho de se ver. Não era uma luz de fora, já que a janela tava lá, né? Não tinha nem como ser algo de fora, porque estava lá do lado de fora. Onde a luz que vem de fora, ela não alcança dentro ali da nossa casa. Então não tinha outra fonte de luz ali na sala, além da televisão ligada, que estava em outro lado, inclusive, e virada pra gente. Então não tinha como ser ali uma luz que saiu da televisão ou algo assim. Nós não moramos mais naquele apartamento, mas só porque sentíamos que aquele lugar não fazia bem. E aí a gente queria encontrar um outro lugar para mudar, porque era muito estranho e esquisito o que acontecia ali. E não tinha explicação. Por mais que a gente queria explicar, não tinha. Nós nunca nos sentimos ameaçados ali. A única vez que eu me senti um pouco ameaçada foi o dia que aquilo arrotou meu nome. Eu me senti um frio na espinha, algo muito estranho e que não era normal. Aliás, nada que acontecia ali naquela casa, na verdade, era normal. Mas ser meu nome arrotado por algo que eu não vi e eu ouvi nitidamente é muito assustador. Mas muitas outras coisas aconteceram lá dentro, como lugares mais frios, sem motivo, a sensação de estar sendo observada por alguém invisível. Nós não sabíamos, mas será que havia um tipo de inquilino fantasma ali no apartamento que estava morando com a gente e a gente não sabia, ou a gente estava pegando o espaço dele? Não posso afirmar, não sei se aconteceria mais coisas ali
porque a gente não ficou muito tempo ali, mas a sensação que passava é que a gente não estava sozinho naquela casa e que sim, tinha mais de uma pessoa morando ali. Então, por isso, o nome do relato Inquilino Fantasma. Júlia, Juiz de Fora, Minas Gerais. Existem coisas aí que a gente não consegue explicar, mas quando você vê algo dessa magnitude, é muito, mas muito complicado, porque você não tem explicação, você não sabe explicar, você não sabe de onde veio, por que que veio, o que que está acontecendo. E quando a casa é alugada, realmente a melhor coisa que tem é você se mudar dali. Eu já me mudaria desde a primeira vez que eu ouvisse o meu nome. Imagina o cachorro sendo arremessado. Então, para mim, seria o fim ali. Uma luz estranha, então, não preciso nem falar. Mas para mim, o gatilho seria se algo, né, algum animal meu, um gato, um cachorro, fosse arremessado e eu visse aquilo ali. Mesmo que eu ficasse sem reação, para mim aquilo ali já era um sinal de alerta. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixa seu like, seu joinha. A gente vai se encontrar no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá!